Êxodo 15, a partir do versículo 20. Êxodo é o segundo livro aí da Bíblia, lá no comecinho. Capítulo 15, versículo 20 em diante. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram do deserto de Sur, e andaram quantos dias? 3 dias, e não acharam o quê? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram o quê? Por isso chamou o seu lugar, o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram o que, irmãos? E ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei em ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga amém. Diga assim: eu sou o Senhor que te sara. Levanta sua mão e diga assim: eu tenho um Deus, eu tenho o Senhor, faz assim, que me sara. Diga bem forte: me sara, Senhor, me cura, Senhor, me abençoa, Senhor. Amém. Pode sentar no seu lugar. Diga comigo assim: chega de amargura. Você não falou. Vamos lá. Você está vendo que eu estou... Vamos lá, todo mundo. Chega de amargura. Não, é assim, quando você está nervoso, você vai: chega. Vamos lá, todo mundo junto. Chega de amargura. Faz assim: é hora de... Só vocês agora, vamos lá, 1, 2 e... Então Deus vai adoçar aquilo que está amargo na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele é poderoso. Amém? Águas que saram. Os maiores milagres da Bíblia foram feitos com água. E hoje nós vamos ver mais um milagre. A Bíblia diz que depois que Israel atravessou o Mar Vermelho, eles viram um milagre. Quando Moisés estendeu o seu cajado, a Bíblia diz que as águas do Mar Vermelho se dividiram como muro, como parede dos dois lados. E o povo atravessou. E do outro lado, eles cantam o hino de vitória. Do outro lado eles celebram. Quantos aqui já recebeu um milagre de Deus e já celebrou? Então Israel passa o Mar Vermelho, e do outro lado eles celebram. E o Espírito de Deus toca na vida de Miriam. Ela era irmão de Moisés com Arão, a profetisa.
E ela então pega um tamboril, ela pega um pandeiro, e as outras mulheres vão atrás dela, e ela vai cantando e dançando, dizendo: louvai ao Senhor, louvado seja o nosso Deus, que nos livrou da escravidão, do cativeiro, e ali destruiu o cavalo e seus cavaleiros. Elas cantavam, Israel cantou, Israel dançou na presença de Deus, porque eles tinham visto a vitória, eles tinham visto aquele milagre. Quando Moisés vira para trás e estende o cajado, e aquelas águas que Deus tinha aberto, elas fecham, e ali destrói todos os inimigos. E eles então chegam do outro lado, cantando, celebrando, dizendo: obrigado, Deus, por essa vitória, por esta bênção. Mas a Bíblia diz que eles então atravessam o Mar Vermelho, atravessam ali o deserto de Sur, e eles chegaram a um lugar chamado Mara. A Bíblia fala que eles demoraram 3 dias. Quantos dias? E eles chegaram em Mara. E quando eles chegaram naquele lugar, eles não acharam água. Ou seja, tinha água, mas eles não podiam beber, porque as águas de Mara eram amargas. Diga comigo assim: amargas. E agora, diz a palavra de Deus, que eles então começaram a murmurar. Eles começaram então a reclamar. E dizer: Moisés, o que nós vamos beber? Cadê a água? Nós estamos com sede. Os nossos filhos estão com sede. Os nossos animais estão com sede. O que nós vamos beber? As águas deste lugar é amarga. E Moisés então, ele ora ao Senhor. E Deus então diz: pega um pedaço de pau, de lenha, e joga nas águas. E Moisés obedeceu a Deus. Quando ele joga aquele lenho, aquela madeira, aquele pau dentro da água, as águas se tornam doces. Diga graças a Deus. Ou seja, por que eles descobriram que aquelas águas eram amargas? Porque eles experimentaram ela. Porque eles tentaram beber dela e eles não conseguiram. Mas agora, Deus havia feito o milagre da transformação. Deus tinha tirado todo o amargo daquelas águas, e aquelas águas se tornaram doces. Diga graças a Deus. E aí eles puderam beber. E ali diz a palavra que Deus provou eles. Aí Deus disse para eles: se atentamente vocês ouvirem a minha voz e fizerem o que é reto, inclinar os vossos ouvidos e ouvir os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, nenhuma das enfermidades que vocês viram lá na praga do Egito virá sobre vocês,
porque eu sou o Senhor que sara vocês. Eu sou o Senhor que cuida de vocês, eu sou o Senhor que cura vocês. Ou seja, Deus está falando, eu sou o médico de vocês, eu sou o psicólogo de vocês. Amém, irmãos? E eles então ali se alegraram em Deus. Mas o que eu quero falar? Eles não puderam beber aquelas águas porque elas eram o quê? Amargas. Sabe o que Deus me falou? Talvez aquelas águas não eram amargas. Mas Deus tornou aquelas águas amargas para testar o coração do povo, para ver o que eles tinham no coração deles. Porque uma pessoa com amargura, você pode dar uma água mais doce para ela, que não serve, ela não se agrada. Uma pessoa com amargura na alma, você pode fazer o maior favor para ela, ela nunca vai te agradecer. Ela vai achar que sempre está faltando alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amargura de alma. A pessoa com amargura de alma, ela não agradece, ela só reclama. Olhe bem, não era difícil para Deus adoçar aquela água, como Ele fez o milagre. Mas o maior problema que Deus não podia fazer era adoçar a amargura do coração do povo. Você está entendendo? Não era difícil para Deus adoçar a água. Não é difícil para Deus fazer aquele milagre. Mas o mais difícil era colocar no coração daquele povo que eles precisavam ser livres e libertos daquela amargura. Porque o amargo maior não estava na água, o amargo maior estava no coração do povo. Você pode dar a melhor comida, se a pessoa estiver amargurada, se ela estiver angustiada. Você gostou? Mas nesta noite Deus está dizendo: o que está amargo na sua vida? Qual tipo de amargura você tem carregado? O que tem levado você a não querer mais viver, a não confiar mais em ninguém? O que tem levado você a desanimar, a desistir dos sonhos, dos projetos? O Senhor nessa noite precisa te curar. O Senhor nessa noite precisa te sarar. Nada está bom, a vida não está boa, a família está ruim, a casa está ruim, o trabalho, a profissão está ruim. Amargura de alma. O esposo
que declarava amor hoje pela esposa, não consegue ficar perto. A esposa que queria agradar hoje já não agrada mais, amargura. O filho que obedecia os pais já não obedece mais. A pessoa que gostava de ir na igreja, ela não vem mais. Ah, não vou lá naquela igreja não, que é povo chato. Não era a água somente amarga, mas era o coração, era a alma do povo. Incrível que 3 dias atrás, esse povo cantava, esse povo dançava, esse povo louvava, agradecia a Deus. Mas 3 dias depois, este mesmo povo xingava e murmurava. E não reconhecia que Deus, que abriu o mar, poderia abençoar e transformar esta água. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão vivendo assim, até mesmo muitos filhos de Deus? 3 dias se passaram e aquele povo não tinha mais no seu coração alegria para louvar a Deus, não tinha mais no seu coração reconhecimento, agradecimento pelo que Deus fez, porque o seu coração estava amargurado, e saía da sua boca somente reclamação, xingos e murmuração. A pergunta é: como está a nossa alma? Como está o nosso coração? Que nesta noite o Senhor possa estar tirando todo o amargo e lançando fora. E transformando em doçura aquilo que está amargo. Aquilo que está difícil suportar, aquilo que está difícil engolir. E aí a pessoa fica mastigando, fica mascando. Mas nesta noite, se nós ouvirmos, se nós obedecermos atentamente esta palavra, a voz de Deus, e inclinar os nossos ouvidos, não apenas para ouvir, mas para obedecer os mandamentos de Deus, Ele pode nos sarar, Ele pode nos curar, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. O que está dentro do seu coração? Qual é a amargura? Mas domingo você estava bem, mas hoje eu estou bem mal. Mas nesta noite, o mesmo Deus que fez antes, Ele pode fazer agora. Creia no seu milagre. Creia que Deus pode. Se Ele transforma a água em vinho, Ele pode também transformar a nossa amargura
em doçura. Põe a mão no seu coração.